Para quem não me conhece, meu nome é Rai Silva, não é Ray, não é Rei, não é Rai, é Rai. Atualmente eu trabalho na empresa Foxconn aqui no Brasil, no departamento de Software Engineering e IT. A gente desenvolve algumas aplicações para os nossos clientes internamente e algumas coisas que eles solicitam para fora também, como Apple ou outros clientes aí. Sou Microsoft Student Partner, entrei no programa há um mês e alguma coisa mais ou menos, e faço algumas palestras aí para o pessoal da Brasil, tá? Como o nosso tempo é muito curto, eu já perdi 5 minutos inclusive, eu queria perguntar, já tem alguém que trabalha com Windows 8, com desenvolvimento, já viu alguma coisa? Não? Beleza, tá. A gente pode fazer como se fosse um bate-papo aqui então, tá? Porque como o tempo é curto, se vocês tiverem alguma dúvida, pode erguer a mão aí e a gente faz, tá? O que eu vou passar para vocês, na verdade, é o que a gente tem na nossa plataforma, e quais são essas ferramentas que você pode utilizar para que você comece o seu desenvolvimento para Windows 8, ok? Na verdade, quando a gente fala de Windows 8, anteriormente estava utilizando muito aquele nome MetroStyle, né? Mas tem uma empresa aí, eu não sei se é da Nova Zelândia, não sei de onde é, que eles pegaram essa patente que eles falaram que eles criaram, e agora o Windows 8 User Interface. Na verdade tem um outro nome que está sendo trabalhado, mas não foi divulgado ainda, tá? Mas a gente pode falar nesse sentido aqui. E quando a gente fala de desenvolvimento para o Windows 8, a gente fala de duas vertentes, que é para o Windows 8 User Interface Apps e para Desktop Apps, ok? Quando a gente fala dentro desse primeiro segmento aqui, a gente pode desenvolver aplicativos utilizando C, C++, C Sharp, VB, com a linguagem de marcação Xenial. Alguém teve algum contato com Silverlight, alguma coisa assim? Teve já? Então vocês são familiares, ok? E também com HTML5, CSS e JavaScript. Para mim aqui é uma grande sacada, acho que vai funcionar muito power aqui, vai deixar muito leve, né, as nossas aplicações. A parte de WinRT APIs, ela tá exclusivamente dentro da parte de Windows 8 e Apps, ok? Então, ou seja, você não consegue fazer chamada para essas APIs aqui se você for trabalhar com Desktop Apps dentro do Windows 8, né? E é uma coisa que todo mundo pergunta, mas e o meu sistema que eu desenvolvi lá no Windows XP, vai funcionar no Windows 8? Vai funcionar, tá? Eu não sei, pode ser que tenha algum tipo de compatibilidade ou alguma coisa, mas ela vai funcionar assim. E ambos, eles utilizam o Windows Kernel Service, então isso é algo que eles têm em comum, ok? As ferramentas necessárias que vocês têm que ter para desenvolver, eu estou na trilha do Visual Studio 2012 Express, então é o que está na minha máquina, tá? O Visual Studio 2012 Express, que quando você instala vai vir com Windows 8 SDK, Blend for Visual Studio, Language and Templates, C++, C Sharp, Visual Basic. Aí você pode escolher qual é a linguagem que você melhor trabalha, que você consegue desenvolver. Voltando nesse assunto que a gente falou para desenvolver, o foco aqui vai ser apenas o Windows 8 User Interface Apps, tá? Não vou falar de desktop, mas um dos critérios mais importantes que quando você faz a aplicação, que você manda ela lá para o Marketplace, lá para o Windows Store, desculpe, é o quesito de usabilidade, gente. Então assim, você pode ter trabalhado bem a arquitetura do seu sistema, a arquitetura de informação, etc. Só que a usabilidade que você tem que dar para o seu usuário, para o seu cliente final, ela tem que ser muito grande. Ou seja, os seus tiles, a sua aplicação dentro, ela tem que ser persistente. Um bom exemplo disso, você tem uma app que você vai desenvolver para um bar, por exemplo, né? Aí, o seu tile aqui é um tile cinza, aí a hora que você abre ele está com background amarelo, aí a hora que você abre alguma funcionalidade fica vermelho. Então, ou seja, você não está dando integridade nenhuma. Tipo, esse nível assim de usabilidade, etc. Né? Isso, porque muita gente, eu mesmo estou morrendo, por exemplo, se a gente vê aqui no Windows e você olhar, por exemplo, essa app Evernote, ela é verde com elefantinho. Muita gente já associa isso, que é o propósito mesmo do antigo MetroStyle, né? Que é a associação com cores, placas, sinais, etc. Tá? E, por exemplo, essas demos que eu já fiz hoje, se você olhar isso aqui, você fala, pô, esse negócio aqui,
Entendeu? Então, o seu usuário final lá, ele vai olhar para isso aqui e não vai entender nada. Muito contrário dessa outra aplicação aqui, ó. Você não sabe o que ela faz, mas simplesmente olhando aqui para ela, você já tem uma ideia, deve ser alguma coisa de astros, espaço, alguma coisa assim. Então, você persistiu para que ela fique de uma forma muito transparente para quem simplesmente olhar para ela. Né? Quando você desenvolve para o Windows 8, você vai ter um suporte a diferentes layouts e exibições. Por quê? Você pode desenvolver o mesmo aplicativo, vai rodar no tablet, vai rodar no notebook, no desktop, etc. Então, você tem como configurar a sua app e você tem como lidar com isso para que você suporte todas essas dimensões, layouts, exibições, etc. Né? E um ponto, novamente, eu vou falar pela segunda vez, depois vou falar mais uma vez. A experiência fluida e harmoniosa que você tem que entregar. Então, antes de você pensar na sua app, de criar a app assim, o que eu vou fazer? Qual é o meu público-alvo? Você tem que persistir do início até o fim dessa experiência. Variedade de fatores, formas e tamanhos de tela, como foi falado agora, que você tem diversos dispositivos que você pode trabalhar. Os inputs de dados, se você está trabalhando no notebook, ele pode ser, se for touch no caso, pode ser touch, se toque por caneta, mouse, teclado, etc. Isso aqui você tem como, durante o desenvolvimento, você saber como está sendo feito o seu input de dados. Então você consegue tratar isso e você consegue jogar isso para dentro da sua lógica, da sua aplicação. Quem aqui já está com o Windows 8 instalado, já está mexendo no tempo? Ninguém instalou ainda? Quem já utilizou? Vocês conhecem esse Charm Bar aqui? Ou seja, o Charm Bar, deixa eu até abrir uma aplicaçãozinha aqui para ficar mais fácil. Encontra lá. Deixa eu ver se tem outro. Pode ser que sim, só que eu ia te mostrar uma coisa diferente, na verdade, né? Não tem problema. A gente consegue explicar isso nesse final. Bom, mas o que eu explicar desse Charm Bar? O que é ideal? Quando você vai desenvolver um aplicativo, você pode utilizar os próprios recursos do sistema operacional para que você trabalhe com o seu aplicativo. O que eu quero dizer? Você cria um aplicativo com layout bacana, etc. Aí tem um input de search lá. Você não precisa pôr um text box de search dentro da sua aplicação. Você pode utilizar o search do próprio Windows 8. Então, ou seja, você chama essa funcionalidade aqui para que ela trabalhe junto com a sua aplicação. Então, ao invés de você fazer o search dentro, você faz o search pelo Charm Bar. Okay? Isso aqui é tipo guideline mesmo, se você baixar lá toda a parte de documentação, são boas práticas que você vai seguir. E eu acredito que se você não seguir, a hora que chegar lá no engenheiro lá, ele vai falar assim, volta e vai te dar o feedback, por favor, utilizar o Charm Bar, etc. Isso aqui é muito legal, gente. Aqui, é pena que não deu para eu abrir aqui. Vou tentar mais uma vez, ele vai falar de novo. Utilizando o recurso AppBar, esse aqui eu consigo mostrar. Para quem já é usuário do Windows 8, você vai encontrar o AppBar logo abaixo aqui. Se você clicar com o botão direito, dentro dessa aplicação, por exemplo, legal, ele vai te dar esse AppBar aqui embaixo. O que é o AppBar? Você consegue trabalhar, no mesmo sentido, tá? Você consegue fazer com que algumas configurações do seu aplicativo passem parâmetros para o seu AppBar aqui, certo? Então você não precisa criar um form para configuração, por exemplo, qual vai ser o background da minha aplicação, o próprio usuário pode mudar isso, etc. Você pode chamar direto o AppBar aqui. Então, ou seja, é mais uma pattern que você vai ter que seguir. Na hora que chegar lá no engenheiro lá da Microsoft, ele validar a sua app. Vamos fazer uma demo, pessoal?
está na minha máquina, como eu falei, é o Visual Studio Express. Vocês podem ver, eu não sei, muito provavelmente vocês já devem ter assistido outras palestras de quais são os novos recursos, etc. Né? Eu já vou ler a nossa demo aqui. Legal, New Project. Na hora que você cria, você tem essas várias opções aqui. Ó. Se vai ser Blank App, Grid App, que é a forma como você vai trabalhar. Nesse exemplo aqui, eu vou trabalhar com Visual C Sharp, Windows Store, eu vou criar uma aplicação Blank. Beleza. Agora vamos falar sobre o que vem na sua solução. Por exemplo, eu criei essa aplicação Blank e eu vou dar um build nela aqui. Ó. Ou seja, não teve erro nenhum. E então, quais são esses files necessários, mesmo numa aplicação Blank que não tem nada, que você vai ter que utilizar na aplicação? Então eu vou passar um a um aqui para a gente conversar. Nessa pastinha de aqui faz referência para o .NET Windows Store Applications, Windows, etc. Na pastinha de Assets, ele já te dá algumas imagens padrão que você vai utilizar na sua aplicação. Se você for abrir aqui, ó, na verdade tem o logo, small logo, splash screen, store logo. Nessa parte aqui é que você tem que trabalhar bastante, que foi o que eu te falei mais uma vez. Você tem que ter um logo que possibilite que o seu usuário, toda aquela história, saiba o que é aplicativo. Splash Screen, alguém sabe o que é? Splash Screen é o seguinte, quando você clica na aplicação, abre uma telinha assim, abre, está dando load ali. Aquela é o Splash Screen. Se eu não me engano, o padrão, você se trabalhar com ele, é 620 por 300 pixels, ok? Aí você fala assim, pô, mas e se for maior, né? Aí tem toda uma gama. Você seta o background para a mesma cor do seu splash screen, vai aparecer a mesma cor. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho um splash screen aqui, deixa eu colocar. Aqui, ó, um splash screen aqui. Na hora que a gente fizer a nossa aplicação aqui, ele vai subir um alvo diferente, tá? Então aqui é onde você coloca os seus arquivos, etc. Dentro da pasta Como, tem o Standard Style.xaml. Para quem trabalha com web, esse cara ele é muito similar a um arquivo .css. Então, ou seja, é uma folha de estilo, vamos dizer assim. Dentro desse Standard Style.xaml, você vai definir algumas informações, como por exemplo, quando você for trabalhar com Rich Text Block, você vai colocar aqui qual que é o estilo, você vai dar um nome para ele, assim como você faz com uma classe, por exemplo, né, no CSS, e você vai falar qual que é o target type dele, ou se ele não tem. O que é o target type? Ele se aplica a Rich Text Block, ele se aplica a tal outro componente, ok? Então aqui a gente pode trabalhar dessa forma, porque quando você for desenvolver lá o seu formuláriozinho lá, você pode ir só jogando todas as suas informações, letra, text box, sei lá o que for, você consegue definir qual é o estilo dele a partir desse cara aqui. Então, você pode pré-configurar ele, para como você quer que a sua app funcione, ou se tiver alguma outra pessoa que trabalha mais com interface, etc. E aí você consegue visualizar isso lá no front-end, assim como a gente tem na página web. Esse app.xaml, ele é o cara, digamos que mais importante, quem vai ser chamado quando a sua app subir. Então, ou seja, ele faz até mesmo referência para aquele arquivo .xaml lá, para a parte de você pegar estilos, né? E tem um code behind dele aqui, que é o app.xaml.cs, que nada mais que é o cara que vai controlar qual é o estado da sua aplicação. Ela está em launch, ela foi terminada, ela está com uma aplicação suspensa. Vou pôr só esse breakpoint aqui, depois quando a gente for dar um start nela, aí ele passa aqui e a gente vê como que ele se comporta. Esse mainpage.xaml é uma página principal que ele mesmo criou, que é aquele blank lá, que não tem nada. Tá? E esse package.appmanifest, appxmanifest, é o arquivo de configuração da minha aplicação. Então o que vocês vão encontrar aqui?
qual que é o display name, isso aqui eu estou falando a nível de store, tá? Qual que é o display name, qual que é o entry point da minha aplicação, então ó, ele vai linkar para o app, que é aquele arquivo que a gente está trabalhando, qual que é a linguagem, se você vai trabalhar com rotação ou não, então você pode setar aqui, logo, etc. Na tab de capabilities, a gente tem aqui, por exemplo, o que a sua aplicação pode utilizar. Então, ou seja, internet, location, microfone, diversas coisas. O Declarations, para ser sincero, eu nunca fiz uso dele, até quando eu fiz uma demo minha também, eu não achei nenhuma funcionalidade para ele. E o packing, na hora que você gera a sua package lá, você pode definir um nome padrão para ela. Aqui ao lado você tem qual que é o display name da sua package, logo, etc., a versão, quem é o nome de quem fez, e por aí vai. Agora, eu vou pegar esse carinha aqui, ó, que foi o que veio por padrão, né? Esse main page.xaml, eu vou excluir ele. E eu vou criar um novo. Só pra gente fazer uma demozinha aqui, tem 10 minutos ainda. Eu vou dar um add, new item. Aqui, ó, você pode trabalhar com diversos layouts. Blank page, que era o que estava anteriormente, basic page, split page. Então vocês podem ver que você tem um preview ali do lado de como você vai trabalhar, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe em cada um deles porque não vai dar tempo. Então eu vou criar um basic page. Ele deu esse erro aqui porque eu excluí aquele cara, aquela outra página, mas ainda tem em algum lugar do código chama ele, tá? Então logo de cara, agora que eu criei esse cara aqui, minha máquina dá para processar ele. Na hora que eu compilar esse cara aqui, como eu falei anteriormente, ele já vai me dar um erro. E a gente já vai pegar esse erro eu já vou te mostrar como a gente resolve. Já está dando um erro aqui. Se eu for tentar fazer o build nesse cara, ele vai me dar esse erro aqui, porque main page era o cara que a gente acabou de excluir, certo? E ele está fazendo onde referência a ele? Dentro lá do app.xaml, que é o arquivo principal. Quando a sua app sobe, ele vai lá para verificar. Então aqui o nome do arquivo era Basic Page. Aqui eu simplesmente troco para Basic Page 1, que foi o que eu criei agora. Opa! E se eu der o build aqui, vai funcionar normalmente, tá? Para ser muito sincero, eu sou horrível com design. Então, por favor, não se importe com o que eu vou fazer aqui a nível de design, ok? Tem alguém aqui que trabalha com front-end? Beleza, então a gente tá junto, ninguém pode me criticar. Beleza. Eu não entendi por que ele tá dando erro. Deixa eu excluir esse cara de novo. Deixa eu abrir o Zeno dele. Caramba. É por causa da resolução da tela? Então, eu acho que pode ser. Certificado. Pode ser que seja por causa da resolução da tela. Tá fechado.
até usar esse cara aqui, vamos ver se vai funcionar. Acredito que sim. Beleza, então o que eu queria te mostrar era basicamente isso aqui, ó. Se você vier esse cara aqui, ele vai fazer o load do seu design, para que você possa trabalhar nele. E não muda nada, pessoal. Ó, se você vier aqui na sua toolbox, você vai ver que tem muitas coisas que são similares. Para quem trabalha com web, para quem trabalha com desktop, você tem quase os mesmos. Foi. No HTML, se eu estivesse fazendo para HTML, não tinha essa opção designer, né? Não, Aí só no Blend. só no Blend. Mas aí eu também posso trabalhar Aí totalmente você com pode Blend. trabalhar no Blend também, se for essa a pergunta. Pode trabalhar lá, é como quem desenvolve com o Silverlight, né? A gente deixa o Blend aberto lá, que Legal. pode fazer dos dois jeitos. Só que como eu sou fracasso para isso, Eu mesmo sou bom. vou colocar uma demozinha aqui. Ó, e segue os mesmos conceitos, pessoal. Não vai mudar nada. TXT, mensagem. Vou mudar esse cara aqui para. Vou colocar um text box. Eu vou pegar um Google lá em cima só para fazer um teste também. Vou chamar esse cara aqui de TXT. Texto muito intuitivo. Ó, então, ou seja, tem o mesmo code behind, a mesma coisa. TXT mensagem.text igual TXT texto.text. Olha, fala mal. Grande demo. Mas enfim, pessoal, tem mais 3 minutos para falar. Aí beleza, você desenvolveu a sua aplicação, você se preocupou com todos os guidelines que você tem que se preocupar, etc. Tem que manter a experiência do usuário, blá blá blá. Aí você fala assim, beleza, mas como que eu publico esse cara? Aqui em cima tem um store, ok? Na conta de developer account você vai pagar R$80 Por ano. por ano, para que você possa submeter as suas aplicações lá para o Windows Store, ok? Aí como que você faria? Tem aqui, ó, tem Create App Packages. Aí você clicar aqui, tem duas formas. Ou você pode já fazer o build da sua package, já criar e mandar direto. Aí assim, se você apertar o Yes aqui, ele vai pedir para você informar o seu login, etc, né? Ele já gera e já manda lá para o engenheiro lá da Microsoft, lá para o lab deles, para eles verem tudo, analisarem tudo, tá? Tem uma página web, não lembro qual que é essa página web, mas você consegue ver mas tem uma página web, acessa lá, e você consegue ver qual o status que está a sua app, certo? Se foi aprovado, se não foi. E é muito comum acontecer de, se você tiver com algum tipo de dificuldade, etc., eles vão ajudar, eles vão dar o suporte necessário, ok? Aí se você não clicar aqui, você põe no No, ele vai mandar para algum lugar dentro da sua máquina local, né? Você pode trabalhar com version e pode falar para qual é a arquitetura que você vai trabalhar aqui, x86, x64, ARM, etc. Aí a hora que você cria, ele simplesmente vai criar essa package e vai jogar aqui dentro do seu path. Basicamente essa é a mesma informação que vai para ele lá, tá? Aí lá ele faz a análise dele e se der tudo certo, e se você fizer uma app boa, você vai ficar milionário, você vai lembrar que eu ensinei vocês a fazer aqui, ok? Aí você lembra de mim. Tem duas perguntas. Primeira, para o Windows 8 não é gerado mais EZ, é .app. .app. E
não necessariamente eu tenho que mandar ele para a história para avaliar. Se eu quiser executar para mim, por cliente, mas não colocar para vender, eu não preciso passar para avaliação. Né? Isso tem um grande problema também, hoje ainda, que eu não encontrei nenhuma informação, digamos que plausível, tá? Vamos dizer que eu desenvolvo software, aí você é o meu cliente, fala assim, cara, eu quero que você desenvolva para mim. Eu não tenho como vender diretamente só para você, entendeu? Eles estão criando lá um marketplace lá para que seja vendas corporativas, entendeu? Aí você como cliente vai comprar de lá, mas a app vai ser só sua mesmo, entendeu? Porque hoje quando você submete lá, fica lá para quem quiser comprar, entendeu? Agora a nível de negócio é complicado. Mesmo sendo, tem a parte free, que nem por exemplo, tem no marketplace, software free para você baixar, passa pelo engenheiro também para Passa, tudo passa. Tudo passa, porque passa. eu acho que isso veio desde o Windows CE lá atrás, porque falam que era uma porcaria, etc, né? Mas na verdade, se você analisar, tinha um hardware muito fraco, né? Então assim, você não faz muito milagre com hardware fraco também, né? Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de trabalhar com Adobe Flex, que hoje foi cedido para a Apache. Certo. O Flex era uma ferramenta para desenvolvimento de aplicações ricas, né? Muito parecido com o Silverlight, até ao meu ponto de vista mais leve. E assim, eles tinham um runtime que também é o Adobe Air, que eu facilmente desenvolvi aplicações para o iOS, funcionando câmera, GPS, tudo, a mesma coisa para Android. E de repente a Adobe ela se remanejou e ela viu que ela tinha que investir no HTML5, entendeu? Ela viu que o plugin, de certa forma, ia morrer no navegador, né? Certo. Então ela começou a investir no Polygon. E aí essa entrada agora essa oportunidade que o Windows deu aí, a Microsoft deu para desenvolver os aplicativos do Windows 8 com HTML, CSS, JavaScript. E aí, como é que fica o XML, São duas XML? alternativas no meio, né? São duas alternativas. Então, mas é para manter? Qual que é a diferença entre os dois? Porque às vezes você desenvolve uma aplicação por XAML daqui 3 anos. É uma boa pergunta, pela verdade. Porque, por exemplo, o Silverlight, Silverlight acabou, etc. Mas se você pensar em nível da internet, tem um legado aí. no pé, porque você não vai colocar um Silverlight lá, mas para aplicações mais corporativas é uma boa opção. Eu creio que eles estão seguindo nessa linha. De HTML. De HTML. Beleza. Eu creio que seja isso. Mas foi uma boa pergunta. Eu já vi até palestras, acho que na época ainda estava falando, era a mudança para o ASP.NET, qual que vai ser o futuro da Microsoft. O cara ainda falou, ó, você está com medo de Silverlight vai morrer? Não, faz o seguinte, estuda Xamarin, que Xamarin ainda tem muito chão pela frente. Muito chão, né? Que ele já tinha alguma coisa sabendo que no Windows 8 você ia poder usar, né? Então ele Legal. falou, você quer se garantir, estuda Xamarin, que Xamarin ainda tem muito chão pela frente. WPF, né? É o WPF. WPF morreu o Windows Store, não mudou pro WPF. Gente, Pois me surpreendeu essa questão da questão do HTML, do CSS, do JavaScript. O Xamarin é mais Também propício estão abrindo, por que vocês não deixaram só o XML? Mas Isso que eu fiquei questionado. né, na verdade. Achei interessante. Gente, me desculpe porque eu tô com tempo curto, tá? Mas Que isso. se alguém quiser bater mais um papo aí, estou aí fora à disposição, tá? É isso aí, obrigado.